Quando eu era adolescente, eu era aquela crente que ia evangelizar você. Sei. Então, eu era uma crente diferente, porque na igreja eu era meio incompreendida por ser diferente. Eu já não gostava das mesmas roupas, eu já não gostava das mesmas músicas. Teve uma época na minha adolescência que inclusive, é por isso hoje que eu tô voltando, assim, a cantar um pouco de pop punk, porque na minha adolescência era o ritmo e o gênero que eu ouvia e que me ajudava a lidar com todas as minhas confusões e todas as minhas questões. E eu lembro que eu tentava achar bandas gospels de rock pra me sentir confortável ouvindo, porque às vezes nem Paramore eu podia ouvir. É mesmo? Assim, eu me sentia culpada e tal. Na sua casa teve essa conversa de tipo, escuta outra coisa. Era uma conversa de sempre Abaixa o ter som. que ser... Minha mãe sempre foi... Ao mesmo tempo, minha mãe sempre foi muito livre, assim, comparada com outras famílias que têm realmente esse cunho mais religioso, comparado com essas outras famílias, eu diria que eu até tive mais liberdade, assim. Porque eu falava pra minha mãe, vou pra vigília orar, ela acreditava que eu ia pra vigília orar, e eu realmente ia, e eu ficava a madrugada inteira na igreja, assim. Era uma vida que eu levava e eu investia muito tempo, muita energia. Só que chegou um momento que eu comecei a falar pras pessoas, e eu comecei a me envolver no Ministério de Louvor. Então, meu envolvimento com a música começou aí. Acho que quando eu tinha uns 13, sei lá, eu já tocava no louvor da célula, mas assim, eu comecei a cantar na igreja, com o microfone, no púlpito. E era uma igreja grande, é uma igreja grande, na verdade. Então, a igreja ali tinha no mínimo 3 mil membros, assim. Então, Em Goiânia. Em Goiânia. É uma igreja muito grande, ela tem até fora do país, assim. Não vou falar nomes. Fala não vou sim. falar nomes. Não vai mesmo? Vou falar nomes. Tá. Não vou falar nomes. Não é a Hillsong. Não é a Hillsong. Tá. Tem Antes aqui em que eu São queria Paulo. muito que fosse a Hillsong. A Hillsong é tudo, eu acho. Eu frequentava. Eu acho a amo. Hillsong da hora pra caramba. Inclusive, eles eram uma referência. Pra mim, eles também eram muito julgados por ter o estilinho mais diferentinho, assim, do que o convencional e o tradicional. A gente vê O louvor da Hillsong é tudo. tudo. E era uma inspiração. E também pelo fato de eles não ficarem presos naquelas 4 paredes. Eu vi eles fazendo tour. E eu falei, cara, é isso. Eu tinha muito medo, eu tinha pavor de imaginar que a minha vida ia ser a vida inteira cantando pra aquelas pessoas, naquelas 4 paredes. E aí eu fui crescendo e eu fui começando a ter, tipo, mano... E eu criava universos paralelos, assim, no meu quarto. Então, no meu quarto, eu tinha fake. Por isso Já que ouviu eu... essa letra antes? É claro. Né? Exato. Agora que Fiz eu a peguei. referência. Agora que eu A sua peguei, própria sim. referência? Finais mentem, pode falar. Aham. Mas eu tive que criar universos paralelos pra sobreviver, assim, porque tudo à minha volta, na minha realidade física, eu não podia ser quem eu era, não podia gostar de meninas, não podia ouvir as músicas que eu ouvia, não podia necessariamente usar as roupas que eu queria usar. Tudo pra mim era muito impossível, assim. E aí, eu fazia fake no Orkut. Então, no meu fake no Orkut, eu usava a foto... Antes do Crepúsculo, tinha RBD. E eu usava a foto do Poncho. Eu usava a foto, sabe? E aí, eu já fui a Dulce também, no fake. Mas aí, quando eu queria muito, muito namorar as menininhas. Do Aí Orkut, do outro fake do do outro Orkut. fake. Aí eu queria namorar... Eu queria estar com o icon do Poncho e namorar a Dulce. Mas, na realidade, eu queria estar com o icon da Dulce e namorar a Anaí, por exemplo. Entendeu? Aham. Mas eu não podia. Então, eu criava esses fakes, essas alternativas. E me imaginava, assim, em cenários onde eu estaria aceitando o Grammy, onde eu estaria cantando num estádio muito lotado. Sempre fora daquele mundo que eu realmente pertencia naquele momento. Que louco, né? Exato. E eu acho que é por isso que as pessoas se identificam comigo, assim. E aí, depois, em Fifth Harmony, foi quando eu tava começando... Foi quando eu comecei a entender de verdade que tinham mundos além do meu, porque eu já tava um pouco mais velha em Fifth Harmony, bem mais velha. Tipo, uns 16? Não, eu tava mais velha. Foi em 2000... Não, nossa, faz muito tempo. Já faz 2012. uns 9 anos. Você tá com 26... Então, eu tinha 18, 17. 17, 18, 19, essa era, assim, que eu já tava com o libido já lá, meu Deus do céu, né? E aí, Fifth Já Harmony... tinha passado a então, puberdade eu já fazia um sabia dar nome. Então, pô, eu sinto atração por mulher, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E enquanto isso, eu na igreja ali eu era líder de célula, eu atraía esse público LGBT pra igreja. E eu pregava pra essas pessoas, porque eu queria ter elas perto de mim. Eu falava que era uma fase, ou então eu falava que a tentação não definia a identidade delas, porque era uma coisa que eu falava pra mim, que falaram pra mim, e eu achei que fez sentido. E eu falei pra mim, a minha tentação não define a minha identidade. Até eu falar, mano, Define eu nasci sim, hein? assim, mano. Não, eu nasci assim, mano. Tipo assim, se Deus não queria que eu fosse assim, por que ele me criou assim, mano? Tipo assim,
vai de contra ele mesmo. E, tipo assim, se ele quer que eu tenha uma vida boa, perfeita e agradável, não faz sentido eu ficar a minha vida inteira me escondendo com esse negócio, ainda falando que foi ele que me pediu pra esconder e viver infeliz a vida inteira. Que Deus... Aí eu comecei a crescer e falar, mano, isso é muito contraditório, isso não tá me batendo. Eu fiz seminário pastoral. E eu tentei o visto pra ir pros Estados Unidos. E meu visto foi negado. Eu chorei que nem uma criança. Eu falei, mano, eu era pra ir lá. E eu lembro que eu tava de papo com um mano, que eu ia fazer a corte com ele, com plano pra casar já. Que? E, tipo assim, nunca nem tinha beijado na boca dele. Graças a Deus, nunca beijei. Mas, assim, o visto foi negado e eu fiquei, tipo, mano, Tentei. achei que era. Achei que era isso, não é isso. Beleza, então, aí no seminário pastoral, assim, eu levantava a mão, eu sempre questionei. Eu falava, então, mas você falou isso, mas eu li isso. Porque eu li a Bíblia várias vezes. E aí isso me possibilitou tirar as minhas conclusões e, tipo, viver como eu acho que tem que ser, do jeito que eu acho que, tipo, Deus me fez pra viver uma vida plena, feliz e boa. E agradável. E não infeliz. Não tem a ver, assim, com tudo que eu ouvia. E aí eu falei, mano, isso aqui não tem a ver comigo. Não quero. E